Efésios 5, verso 18 e verso 19. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Queridos, eu quero ir desde o comecinho para você entender bem. Na Bíblia existe muita questão de que uma situação vai pré-anunciando outra. Por exemplo, os profetas vieram anunciando que Jesus Cristo viria. Jesus Cristo veio anunciando que o Espírito Santo viria. Quando Jesus foi terminando a carreira dele aqui entre as pessoas, estando ele virado, se transformado em carne, quando ele vai terminando o que ele tinha que fazer no meio dos homens, à medida que ele foi caminhando para o final, ele já foi comunicando que o Espírito Santo viria. E ele disse: olha, importa, que interessante, ele disse: importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então havia um projeto de Deus, de que Jesus subisse aos céus e o Espírito Santo viesse. Então nos dias de hoje, segundo a Bíblia, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo subiu aos céus e se assentou à destra do Pai, e que o Espírito Santo está em operação aqui na terra agora. Então quando nós sentimos um calor aqui dentro, quando nós sentimos alegria, quando nós sentimos alegria de estar na presença do Senhor, quando nós sentimos algo diferente aqui dentro, é a pessoa do Espírito Santo. Hoje, quem está em operação no meio dos cristãos, em operação na terra, é a pessoa do Espírito Santo. Deus fez a parte dele, que foi criar. Jesus Cristo faz a parte dele, que é trazer o homem de volta para o Pai. E o Espírito Santo agora está realizando a parte dele, que é dando continuidade a tudo que o Pai e o Filho fizeram até então. Até aí, ok. Então o que nós entendemos? Que o Espírito Santo é quem está em operação no meio do povo de Deus, é Ele que está em operação agindo sobre a terra, e automaticamente Ele é uma pessoa, mas Ele é uma pessoa espiritual, porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Você só pode entristecer aquilo que tem vida. Você não pode entristecer a madeira, ela não tem vida. Você não pode entristecer um banco, ele não tem vida. Então se Efésios capítulo 4, verso 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, é porque é possível, ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa espiritual. E quando nós aceitamos a Jesus, nós nos batizamos, o Espírito Santo vem para dentro de nós. Inclusive é uma forma errada da gente dizer assim: ah, eu queria sentir Deus mais perto, ah, eu queria que Deus estivesse mais perto. É até bonito a gente falar isso, eu queria me sentir mais perto de Deus. É até bonito a gente cantar que quer estar mais perto. Só que biblicamente não existe mais perto, porque biblicamente ele já está dentro. Então não existe mais perto, ele já está dentro. Falta apenas a gente compreender a respeito disso. Quem é que motiva você a estar no culto? O Espírito Santo. Quem é que anima você para se arrumar para vir para o culto, cultuar a Deus? É o Espírito Santo. Quem motiva você para colocar um louvor em casa? É o Espírito Santo. É tudo Ele que faz isso. É o Espírito Santo. Ele é o nosso grande companheiro. Ele veio para nos ensinar. Jesus disse: Ele vai ensinar vocês. Ele veio para nos consolar na hora da perda, da dor, da tristeza, da angústia, Ele vem para nos consolar, Ele vem para nos fortalecer, Ele vem para interceder por nós. Lembra de Romanos capítulo 8? Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Olha o tanto de coisa que Ele faz: nos ensina, nos ajuda, nos consola, nos fortalece, intercede por nós, e por aí vai, um monte de coisa. Então o que nós temos que fazer? Cada vez mais nos encher do Espírito Santo, cada vez mais se encher dessa presença. É isso que nós temos que fazer. E aqui em Efésios 5:18, que foi lido, o texto
na tradução mais original, ele diz assim, nas versões primeiras que saíram: não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos é um verbo imperativo, guarda isso. Enchei-vos é um verbo imperativo. Significa, se enche hoje, se enche amanhã, se encha depois de amanhã e continue se enchendo. Por isso que em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, 120 pessoas mais ou menos, reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som de um vento muito forte, que encheu toda a casa e desceu labaredas como de fogo sobre cada um deles, e eles passaram a falar em outras línguas, ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo, no capítulo 2. No capítulo 4 de Atos, eles estavam se enchendo de novo. No capítulo 8, eles estavam se enchendo de novo. No capítulo 10, eles estavam se enchendo de novo, e assim por diante. Você não deve parar de se encher do Espírito Santo. Você tem que estar continuamente se enchendo desse seu amigo, se enchendo dessa presença, continuamente, até o que? Até transbordar. Até que as pessoas sintam que há algo diferente na sua vida, até que as pessoas sintam quando estão perto de você, quando conversam com você, de que você é uma pessoa realmente diferente. Então você vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, e aí começa a transbordar, transbordar, transbordar. Falado tudo isso, explicado tudo isso, agora que você entendeu que é enchei-vos do Espírito Santo, que é um verbo imperativo de encher-se sempre, eu quero te falar de algumas formas, as mais conhecidas na Bíblia, para você ser cada vez mais cheio. Cada vez mais cheio. Porque a gente fala assim: ah, meu irmão, você tem que se encher do Espírito Santo. Meu irmão, busque o Espírito Santo. Mas como é que a gente se enche do Espírito Santo? Existe, entre tantas, 4 maneiras, das mais conhecidas, para se encher do Espírito Santo. 4. E aí você começa a andar dentro disso. Vamos lá? Olha só, primeiro, se encha do Espírito Santo. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Ouvindo pregação, ouvindo uma boa palavra, ou até mesmo meditando na palavra de Deus. Ou seja, de alguma forma recebendo uma palavra de Deus. Não qualquer palavra, mas a palavra que mexe com você lá dentro. Você já teve aquela experiência de um dia você estar lendo a Bíblia e você vê um texto tão bonito e você começar a chorar? Se você já teve essa experiência, quem fez você chorar? O Espírito Santo te quebrantou, porque você estava lendo um texto, sendo ministrado na leitura, porque a palavra de Deus, ela tem vida. O Senhor Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Quando você estava lendo a palavra, o Espírito Santo encheu você, convenceu você, e você se quebrantou e começou a chorar. Você ficou cheio. Aquela situação que você já leu a Bíblia e você começou a sentir um calor aqui dentro do seu coração queimar. Você tem que almejar isso na sua vida. Você tem que almejar ler a Bíblia e chegar no momento que você sente um fogo dentro de você, um calor aqui dentro. Quando você for ler a Bíblia, não lê de qualquer jeito. Você vai ler a Bíblia, faz essa oração antes assim, ó, seja no celular ou na Bíblia escrita, texto: Senhor, eu vou ler a tua Bíblia, tua palavra. Espírito Santo, revela a tua palavra para mim. Você vai ver como a sua vida vai mudar em comunhão com o Espírito Santo. Você vai ver como vai ser diferente a leitura da Bíblia quando você pede para o Espírito Santo ensinar para você. É maravilhoso. Então você vai falar: Espírito Santo, revela a tua palavra, me ensina a tua palavra. É tudo o que Ele quer. É tudo o que Ele quer. É que você chegue para Ele, que está aqui dentro, e fale: me ensine. É tudo o que Ele quer. Ele é o seu amigo, Ele é o seu mestre. O Senhor Jesus chama Ele de mestre. Ele é o nosso mestre, Ele ensina. Ele quer que você diga: Espírito Santo, me ensina. Leia a palavra. O Espírito Santo, nós somos cheios quando nós ouvimos uma palavra. Eu falei de ler, agora eu quero falar de uma pregação que te agita. Sabe aquela pregação que o pregador começa a pregar?
E no que ele vai pregando, você vai começando a ficar agitado, você vai começando a ficar, sabe, você começa a ficar inquieto. Não porque você tem TDAH, não, é porque você está agitado mesmo assim no seu espírito. O Espírito Santo está te agitando por dentro. Você começa a querer falar em línguas, você começa a gritar, começa a querer pegar anjo com a mão, né? Fica meio doido, fica bem alucinado. Porque crente é doido, né? Porque acreditar que uma baleia engoliu o cara e ficou 3 dias com o cara sem dissolver o cara no estômago e depois vomitar ele, crente é doido. Aí o que acontece? Você começa a ficar agitado. Significa o quê? Você está sendo cheio do Espírito Santo durante a pregação. Atos capítulo 10, no verso 44, em Atos capítulo 10, o que se passa é o seguinte: chegaram uns homens para Pedro, pessoas que não eram judeus, e pediram para que Pedro fosse até a casa de umas pessoas para ensinar a palavra de Deus. Era um grupo de pessoas que não conheciam sobre Cristo, mas queriam conhecer melhor sobre Cristo. A Bíblia diz que o Pedro vai lá, tinha um grupo bom de pessoas. O Pedro começa a falar para eles sobre Jesus Cristo. E lá em Atos 10, verso 44, diz o seguinte: enquanto Pedro ainda estava falando, enquanto Pedro ainda ensinava eles, veio do céu, desceu do céu o Espírito Santo e encheu todos eles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Enquanto Pedro pregava, eles foram cheios do Espírito Santo. É assim, irmão. Nós somos cheios quando ouvimos uma boa pregação. Seja uma pregação, pastor, mas eu ouvi uma pregação que foi gravada 3 anos atrás. Eu ouvi uma pregação que foi gravada 4 anos atrás. Meu irmão, a Bíblia diz: todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Salmo 139. Isso quer dizer que naquele dia, quando você parou, acessou o YouTube para ouvir uma determinada pregação, mesmo que ela foi pregada 4, 5 anos atrás, o Senhor determinou que naquele dia você ouviria aquela palavra. E às vezes aquela palavra de 4, 5 anos atrás, agora ela te renova. Você se quebranta, você se enche, você fica alegre, você fala em línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos enche quando ouvimos uma boa pregação. Não qualquer coisa, mas quando ouvimos uma palavra que mexe com a gente. Um tempo atrás eu fui levado a uma igreja batista. Querido, os batistas estão mudando muito. Os batistas estão querendo cada vez mais aprender sobre o Espírito Santo. Aí eu fui levado numa igreja batista do meu estado, porque eles queriam mergulhar no conhecimento sobre o Espírito Santo. E aí nós tivemos cultos maravilhosos, e depois nós fomos para um momento de comunhão. Sentamos ao redor da mesa, vários obreiros, e eu comecei a falar da pessoa do Espírito Santo. E eu fui falando, num bate-papo ao redor da mesa. No que eu fui falando, só de eu explicando para eles, sem pensarmos, sem programarmos nada, eles começaram a ser batizados no Espírito Santo, começaram a ficar embriagados no poder de Deus, só de nós estar em comunhão falando do Espírito Santo. Uma outra vez eu fui chamado para a igreja em São José dos Campos, uma outra denominação, em São Paulo. A mesma coisa aconteceu. Tivemos um culto maravilhoso, e o pastor que veio da Igreja da Graça, que agora não estava mais na Igreja da Graça, mas ele tinha um desejo por conhecer mais do Espírito Santo, ele falou: pastor Jorge, eu vou reunir os meus principais obreiros na minha casa, o senhor fala para a gente sobre o Espírito Santo? Eu falei: com prazer. Ele juntou 30 obreiros, sentamos em uma grande roda, e eu comecei a falar, dar um estudo, ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo. Meu irmão, eles começaram a ficar embriagados, caíam da cadeira de frente, batizados no Espírito Santo, falando em línguas, só de ouvirem a palavra. Nós somos cheios do Espírito Santo quando lemos e quando ouvimos uma boa ministração, que fale de Jesus, que fale da pessoa do Espírito Santo, que fale do amor eterno de Deus por nós. Tudo isso nos enche do Espírito Santo. Segunda maneira de você ser cheio do Espírito Santo, que as pessoas pensam que é a principal, mas não é. A maior eu vou deixar para o final. São 4 formas de ser cheio do Espírito Santo, a maior eu vou deixar para o final. Tem pessoas que acham que a maior forma é através da imposição de mãos. Também é uma grande maneira de ser cheio, pela imposição de mãos,
mas não é a principal, mas também é uma forma de ser cheio. Por exemplo, depois que acabar o culto, eu vou ministrar a imposição de mãos sobre os obreiros. Quem já tem o Espírito Santo vai fazer o quê? Enchei-vos, vai receber ainda mais. Você já tem uma porção, você vai encher ainda mais. Lembra? Enchei-vos, a todo tempo está enchendo. Pela imposição de mãos, as pessoas recebem o Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, que o Filipe, o obreiro Filipe, ele ministrou na cidade de Samaria, e muitas pessoas se converteram a Jesus, mas eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Aí o Filipe percebeu que aquela turma estava cheia de vontade, percebeu que eles estavam querendo mais. Aí o Filipe fez, sabe o que? Mandou um mensageiro até Jerusalém e falou: peça para o Pedro e João vir para cá, para o Pedro e João virem, para eles falarem sobre o Espírito Santo, para essa turma toda, impor a mão sobre eles, e eles serem cheios do Espírito Santo. Aí lá em Atos capítulo 8, a partir do verso 14, conta essa história. E a Bíblia diz que um homem chamado Simão, não era Simão Pedro, era Simão, um outro homem. A Bíblia diz que Simão, Atos capítulo 8, verso 18, ele estava olhando, e ele viu que quando os apóstolos colocavam a mão sobre as pessoas, lhes era dado o Espírito Santo. Então se recebe o Espírito Santo, se enche do Espírito Santo, quando alguém põe as mãos sobre você. Às vezes você já tem o Espírito Santo, alguém que está cheio também e põe a mão sobre você, você recebe ainda mais. Mas preste atenção, sempre me perguntam: pastor, essa história de que se uma pessoa estiver perturbada e impor a mão sobre mim, ela pode transferir demônio? Pode, é uma verdade. Um dos meus ministérios é libertação. Tanto se você entrar no meu canal, você vai ver um monte de pregação sobre libertação. Só que eu sou aquele ministro de libertação que é centrado. O que é o diabo e vamos combater. O que não é o diabo, não vamos dizer que é o diabo, porque não é o diabo. Mas, se uma pessoa com a vida desconcertada, se uma pessoa perturbada colocar a mão sobre você, se você estiver firme com o Espírito Santo, não passa nada para você, que o Espírito Santo te protege. Mas se você não estiver bem, estiver meio, sabe aquele crente vacilão? Se você tiver um crente vacilão, e uma pessoa que parece que está com Deus, mas não está, colocar a mão sobre a sua cabeça, ela vai partilhar com você coisas ruins, e isso vai te deixar meio perturbado. Então, muito cuidado com quem você deixa colocar a mão na sua cabeça, ok? Muito cuidado. Então, primeiro, nós somos cheios do Espírito Santo quando ouvimos uma palavra maravilhosa. Segundo, nós somos cheios do Espírito Santo pela imposição de mãos. Terceiro, nós somos cheios do Espírito Santo quando oramos, mas não qualquer oração. E aqui está um divisor de águas para você. Meu irmão, é importante você orar pela sua família, é importante você orar pela sua igreja, é importante você orar pelos seus líderes, é importante você orar pelas conversões, pelas missões, é muito importante. Mas não esqueça de orar por você. Não esqueça de fechar a porta do seu quarto, quando Jesus disse: entra no quarto, fecha a porta e fala ao seu pai em secreto. Meu irmão, quando você entrar num lugar secreto de oração, que pode ser seu quarto, a sua sala, onde você tiver liberdade para orar, ore por você. Sabe como? Senhor, me enche com teu Espírito. Senhor, eu quero ser cheio. Eu gosto de orar com a mão assim, ó. Eu gosto de orar e adorar com a mão assim, na posição de receber. Senhor, me enche com teu Espírito. Eu cansei de ver pessoas que depois que aprenderam a fazer isso, cansei de ver pessoas falar: pastor, eu estava em casa orando, eu estou com a mão aqui, Senhor, me enche com teu Espírito. Pensar que não, fiquei embriagado, do nada, fiquei cheio. Senhor, me enche com teu Espírito. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo escreve lá no final do capítulo e diz: olha, busque com zelo os melhores dons. Se ele diz para buscar, é que Deus tem para dar, mas você tem que buscar. E como é que você busca?
pedindo em oração: Senhor, me dá dons espirituais, eu quero dom, me usa com profecia, me dá, Senhor, visões espirituais, Senhor, me dá discernimento de espírito para ninguém me enganar, para ninguém enganar a nossa igreja, me usa com cura, me usa com libertação, me usa, Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Ora por você, ore por você o mesmo tanto que você ora pelos outros. Parece que é uma coisa meio mecânica. Pensa no seu pensamento. Parece que é meio mecânico. A gente não, for expressão que eu não sou assim, mas parece que é meio mecânico. A pessoa, ela ora, dobra o joelho e já começa: Senhor, eu quero pedir lá pelo pastor Adonai, o abençoado, pastor Adriana, pela Nicole, eu quero pedir. Irmão, tudo bem, ótimo, mas ora por você. Senhor, eu oro assim, gente: Senhor, agita meu espírito, me enche. Senhor, uma frase que eu falo muito: me dá sensibilidade ao seu espírito. Eu quero ser sensível ao seu espírito, perceber quando é a sua presença, quando não é, perceber quando é o seu derramar e quando não é. Eu quero sensibilidade com o seu espírito. Pede por você, pede por você. Quem é batizado do Espírito Santo, ore bastante em línguas, mas ore bastante em línguas, porque a oração em línguas vai te levar em um lugar que a oração no entendimento não consegue te levar. Sabe por quê? Porque só tem duas coisas que nos constrói, que nos edifica. A palavra edificar significa edifício, levantar um edifício. E a Bíblia diz que só tem duas coisas. A primeira está em Lucas capítulo 6, a partir do verso 47. Aquele que conhece a palavra de Deus e não pratica é como um homem que construiu a casa em cima da areia. Mas aquele que conhece a palavra e pratica é como um homem que construiu a sua casa numa rocha. Vem os ventos, levanta-se a maré do mar, mas não derruba aquela casa. Então uma coisa que te constrói por dentro é a praticar, não é conhecer, é praticar a palavra de Deus. E a outra coisa que te edifica, te constrói, te fortalece, é a oração em línguas. 1 Coríntios capítulo 14. Porque aquele que fala em línguas se edifica. Judas escreve, tem um capítulo, no verso 20, Judas diz assim: amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. A oração que Jesus chamou de novas línguas, orarão em novas línguas. Aquele novas é línguas não entendidas por entendimento humano. Não é um alemão que te ensinaram, não é um inglês que te ensinaram. São línguas espirituais, que depois os apóstolos entenderam que essas línguas é a oração do Espírito Santo dentro de nós. Por isso que Judas diz: edificai-vos, construí-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Aí você vai sendo grandemente construído. A oração no Espírito Santo, a oração em línguas, vai mergulhando você dentro da presença do Espírito Santo. Quer ver uma coisa para virar uma chave na sua vida? Escuta esse raciocínio. Colossenses capítulo 1. Acompanha aqui, olha para esse campo grandense de 49, corpinho de 30. Colossenses capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. Viaja comigo na revelação. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses: olha, havia um mistério. Guarda essa palavra mistério. Havia um mistério desde a fundação de todas as coisas. Só que agora o Senhor deu-nos a conhecer e entender este mistério. Paulo fala de novo de mistério. E esse mistério, uma terceira vez ele fala a palavra mistério. E esse mistério é, verso 28, Cristo em vós, a esperança de glória. Ou seja, o mistério é Cristo em vós. Guarda a palavra mistério. Agora 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. E aquele que fala em outras línguas não fala aos homens, mas em
1 Coríntios 14, 2, tá? Mas aquele que fala em línguas eu falo aos homens, porque em mistérios fala com Deus. Eu acho que vocês estão começando a entender. Qual é o mistério em Colossenses? Cristo em nós. Qual é o mistério que nós oramos quando oramos em línguas? Que é a mesma expressão grega. A mesma expressão grega para Colossenses 1, 26 e 28 de mistério é a mesma expressão grega para 1 Coríntios 14, verso 2. Ou seja, quando oramos em línguas, oramos Cristo dentro de nós. Então quando você está lá, quando você está orando em línguas, você está orando a sabedoria de Cristo, porque Cristo não tem sabedoria, Ele é a sabedoria. Você está orando o amor de Cristo, porque Cristo não tem amor, Ele é o amor. Você está orando o poder de Cristo, porque Cristo não tem poder, Ele é o poder. Aí você está, aí sabe o que acontece? Você começa a ser tão cheio do Espírito Santo, você começa a ficar tão cheio do Espírito Santo, que aí você entende, meu irmão, que o que mais importa é o amor na sua vida. O que mais importa e o que vai ficar para sempre é o amor. Aí você começa a amar as pessoas mais profundamente. Você passa a amar as pessoas que você tinha dificuldade. Você começa a conseguir amar. Você consegue perdoar com mais facilidade. Você consegue se lançar a Deus com mais facilidade. Você entende que o que mais importa é formar pessoas para Cristo. O que mais importa é trazer pessoas para o reino de Deus. Você começa a ver como Cristo vê, porque você está orando a pessoa de Cristo dentro de você. O Espírito Santo está te revelando lá dentro quem é Cristo dentro de você. E aí você começa a entender, e você vai ficando cada vez mais cheio, cada vez mais cheio. Então, ore por você. Eu quero ser cheio, Espírito Santo. E quando você orar, você começa a dar aquelas rajadonas de língua estranha. E vai, me enche. E você vai me enche. Eu quero ser cheio. Bota o louvor em casa, as irmãzinhas. Bota o louvor em casa, vai limpando a casa. O cabeçudo do marido está trabalhando, você está limpando a casa, você está lá. E ouvindo o louvor. Vai me enchendo, vai me enchendo. Atos capítulo 4, verso 31. Os discípulos estavam juntos e começaram a orar. E enquanto eles oravam, foram cheios do Espírito Santo, de tal forma que tremeu o lugar aonde eles estavam. Você pode imaginar que é isso? Ei, em Atos capítulo 2, eles foram cheios, mas não tremeu nada. Em Atos capítulo 4, eles foram cheios. Foi um cheio de tal forma que tremeu aonde eles estavam. Eu estava pregando na Wesleyana de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Aí veio um casal de obreiros para me ministrar a eles. Era o último casal que me faltava ministrar. Eu peguei na mão deles e falei assim para eles: falem comigo. Aí repetiram: Espírito Santo, vem forte aqui. Quando eles falaram Espírito Santo vem forte aqui, irmão, veio um vento que a telha começou a balançar. Eles apertaram a minha mão, eu queria sair correndo, que eu fiquei assustado, mas eles seguravam a minha mão, não deixavam correr. E nós ouvindo aquele barulho de telha, parece que ia voar. E aquele negócio. Quando eu terminei a oração, nós saímos lá fora, estavam os obreiros lá fora. Nós falamos: gente, o que foi isso? O que foi isso? Que vento foi esse? O pessoal falou: pastor, não teve vento nenhum, não teve nada. Foi uma experiência que nós três estávamos tendo, porque nós estávamos lá, os três últimos que terminaram aquele momento de oração. Veio um vento tão forte que parecia que ia levantar tudo, gente. Eu estou contando isso para vocês entenderem que orando nós somos cheios do Espírito Santo. Orando nós somos cheios do Espírito Santo. Então nós somos cheios do Espírito Santo ouvindo a palavra. Nós somos cheios do Espírito Santo com imposição de mãos. Nós somos cheios do Espírito Santo orando. Agora o quarto e último, e essa é a maior forma. Essa é a maior forma de sermos cheios. Efésios 5:18. Esse verso aqui muita gente decorou, né? É muito comum os pentecostais decorarem. Não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Aí o verso 19, ele fala como que nós somos cheios. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ei, cânticos espirituais não é uma letra espiritual. Cânticos espirituais é quando você canta em outras línguas. Falando entre vós. Ei, o grego entre, a palavra grega entre é entre nós e entre você, aqui dentro, entre, no, dentro. Ela tem dupla expressão. Então ele estava falando, tanto em grupo quanto sozinho, você vai ser cheio, salmodiando, citando salmos. Você vai ser cheio cantando hinos de adoração. Você vai ser cheio cantando em outras línguas, cantando de todo o coração e louvando a Deus de todo o coração. Assim nós somos cheios do Espírito Santo. Vou pedir para o grupo de louvor subir, eles vão me ajudar. Olha para mim que eu estou terminando. Quando você louva canções de adoração, você vai sendo cheio do Espírito Santo. Mas preste atenção, cantar canções almáticas só age na sua emoção. O que é canção almática? Quem te viu passar na prova não te ajudou. É aquelas músicas que parece que é como se Deus falasse com você, aí você arrepia e tal. Mas não é de você para Deus. É como se Deus falasse com você. É Deus tratando na sua alma. Filho meu, não desiste. É como se Deus estivesse falando para você, tratando a sua alma. Não é isso que te enche do Espírito Santo. O que te enche do Espírito Santo é quando você canta canções de adoração. Quando você canta adoração do homem para Deus. Quando você diz poderoso Deus. Quando você diz porque dele, por ele, para ele. Quando você engrandece o Senhor. Aí sabe como funciona? Você se entrega a momentos de louvor, de adoração, não canções almáticas. Eu volto a repetir, adoração, não canções almáticas. Aí você fica como um grande aspirador de pó que vai sugando. Você vai puxando para dentro de você a unção de Deus. Você vai puxando para dentro de você a presença do Senhor. Se você pegar tudo que eu te falei, se trancar no seu quarto. Quando eu falo quarto é onde você tem privacidade, tá? Se é na sala, a hora que todo mundo sai de casa é a sala. Você se tranca onde você pode e começa a orar por você. Não é hora de interceder, você vai orar por você. E aí você coloca louvor de adoração. Você vai ver o start que vai ser apertado na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer com você. Se joga. E aí você que ora em línguas, você se lança em outras línguas. Adoração em novas línguas. E vai. Você vai ser cheio do Espírito Santo como você nunca pensou que seria antes. Fique em pé em nome de Jesus. Não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas se encha do Espírito Santo. Como? Falando entre vós salmos, cantando hinos, cantando cânticos espirituais, cantando, salmodiando de todo o seu coração, louvando de todo o seu coração. É assim que vocês vão ser cheios. E aí você vai encher tanto que você vai transbordar. Aí as pessoas vão começar a dizer: não é mais o mesmo homem, não é mais o mesmo jovem, não é mais a mesma menina, não é mais o mesmo grupo de louvor, não é mais o mesmo pastor, porque você se encheu muito mesmo. Você se encheu do seu companheiro, do seu mestre, do seu ajudador, do seu consolador. Você se encheu daquele que se manifesta no meio do povo de Deus. O louvor vai cantar. E depois de tudo que você ouviu, eu te convido a adorar a Deus, como diz, de todo o seu coração. Feche os seus olhos. Oh,
Oh, porque dele. Oh, Choramana, você que ora em línguas, comece a adorar e orar em línguas também. Ora da lava xere bere 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 beke. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. Comece a orar em outras línguas. Comece a orar em outras línguas. Ora dará xerebere. Você vai orar pelos outros, mas vai orar para você ser cheio também. Você vai orar pelos outros, mas vai orar para você ser cheio também. Vai enchendo esse lugar com outras línguas. Vai enchendo esse lugar com outras línguas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quem não fala em línguas, levanta a mão. Quem não fala em línguas, levanta a mão. Senhor, aonde tiver uma pessoa com a mão levantada que ainda não fala em línguas, recebe o batismo no Espírito Santo. Fala em línguas agora. Recebe o batismo, recebe o batismo, recebe o batismo, recebe, 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 recebe. Recebe o batismo do Espírito Santo. Recebe o batismo do Espírito Santo. Recebe o batismo do Espírito Santo.